Laço com teste lógico no fim. Também repete um bloco de algoritmo diversas vezes com base em uma condição. Faz o teste depois da execução do bloco. Sempre é executado pelo menos uma vez. Então essas são as diferenças do bloco com teste lógico no fim para o do início. Então o laço com teste lógico no fim, ele executa o código pelo menos uma única vez. Por quê? Porque o meu teste lógico só é feito no final do bloco da operação. E tem a mesma funcionalidade do bloco repeat while, né? Ele repete também determinado trecho do código várias vezes. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos, baseado num exemplo também anteriores, né, que ele solicita que o usuário entre com 5 valores, com 5 números e mostra esses números na tela. Então, observe que o laço com teste lógico no fim, no BioB, ele é representado pela estrutura repeat until, né, que traduzindo seria repita até. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza no BioB. Então, repeat until. Mesma coisa, nesse exemplo, preciso de uma variável que faça o controle. Então, defino minha variável count e inicializo ela como 1. E observe que ele entra imediatamente no bloco sem fazer um teste lógico no início, porque o teste lógico é feito ao final, na parte until, né, na parte até. Então, ele já entra dentro da minha estrutura repeat, já fazendo uma pergunta. Então, digite o primeiro número. O usuário vai informar um número, vou armazenar um número e mostrar esse número na tela. E logo em seguida, eu vou preciso fazer o incremento dessa minha variável count. Então, vou estar incrementando mais 1. Ela era 1, passa a valer 2. Né? 1 mais 1, count vale 2. E ao final, ele vai verificar esse valor para mim. Ao contrário da estrutura repeat while, a estrutura repeat until, ele só repete o código se a condição for falsa. Ao contrário da condição repeat while, que ele repetia se a condição fosse verdadeira. Ou seja, é uma lógica inversa ao do repeat while. Então, observe, meu count aqui vale 2. Então, ele vai verificar aqui, ó, 2 é maior do que 5? Não, 2 é menor. Se 2 é menor, essa condição aqui é falsa. E se essa condição é falsa, ele vai repetir para mim toda a estrutura. Então, essa também é uma das diferenças do bloco repeat until. Então, enquanto a condição for falsa, ele vai repetir todas as instruções para mim. No momento que essa condição se torna verdadeira, ele para a repetição. Então, 2 é maior do que 5? Falso. Se é falso, repete. Pede para o usuário entrar com outro número, armazena o número, mostra o número na tela e incrementa o count novamente mais 1. No momento que o count obtiver um valor aqui 6, então ele vai verificar aqui, ó, 6 é maior do que 5? É verdadeiro. Se é verdadeiro, para a execução do meu bloco. Ou seja, no momento que a condição se torna verdadeira, ele não faz mais a repetição. Então, o bloco repeat until repete as instruções enquanto a condição for falsa. Caso contrário, sua execução é interrompida. Aqui, mesmo que a condição seja verdadeira na primeira vez, as instruções já foram executadas. Por quê? Porque ele só faz o teste lógico no final. Dessa forma, ele garante que você execute uma instrução pelo menos uma vez. Nesse segundo exemplo, faça um programa que leia vários números, ou seja, a gente não conhece a quantidade de números que o usuário vai fornecer, e apresente o número na tela e em seguida uma pergunta se o usuário deseja continuar. Caso a resposta seja negativa, termine a execução. Ou seja, nesse exemplo, o número de repetições não é conhecido. Então, quem a gente vai controlar? A mesma situação aqui. Quem controla a saída do loop, né, é a variável resposta, que a gente vai estar fazendo a pergunta para o usuário dentro do loop se ele deseja continuar ou não.
e dependendo da resposta dele, a gente interrompe ou não a execução do programa. Então, inicialismo é a variável resposta em si. Ele já entra, executa logo de primeiro as instruções para o usuário entrar com o valor, armazena esse valor na variável, logo em seguida mostro ele na tela e dentro do loop pergunto se ele deseja continuar ou não. Se ele informar sim aqui, deseja continuar, observe aqui, lembra que eu falei que ele o bloco repeat ent, ele só repete enquanto a condição for falsa. Então vamos fazer o teste aqui. Se aqui eu informei sim, ele vai verificar, ó, sim é igual a sim, sim é verdadeiro, então essa condição é verdadeira. Se ela é verdadeira, olha, observe aqui, como ela é verdadeira, ainda eu tenho um bloco not aqui, ó. Então eu tenho um operador lógico aqui not. O que ele faz? Ele inverte o estado. Então, se essa condição aqui é verdadeira, ele vai torná-la falsa. Por quê? Para mim poder continuar a repetição. Então, no momento que o usuário informar o valor sim, ele vai tornar essa condição aqui falsa, justamente para mim repetir as instruções todas no bloco. Então, sim é igual a sim, sim é verdadeiro. Não sim, ou não verdadeiro, falso. Se é falso, repete a instrução. Então, novamente, ele pede um número para o usuário. E no final ele pergunta novamente, deseja continuar? E se nesse momento aqui eu responder não, então ele vai estar fazendo a verificação em seguida. Não é igual a sim, falso. A condição é falsa. Não falso, verdadeiro. Se é verdadeiro, para a execução, a repetição do meu programa. E assim ele encerra essa execução. Então, quando que é utilizado o laço com teste lógico no fim, ou seja, o bloco repeat until, repita até. Então, ele é utilizado quando existe a necessidade de testar se um valor é válido imediatamente após a sua entrada. Ou seja, além da forma que a gente utilizou anteriormente, o bloco repeat until, normalmente em algumas situações, que esse seria o caso mais apropriado para essa estrutura, a gente está utilizando ela, normalmente quando existe a necessidade de testar se um valor é válido imediatamente após a sua entrada. Então, nesse exemplo, ele pede o seguinte: faça um programa que permita a entrada de valores entre 0 a 100 inclusive. Então, se eu entrar valores nessa faixa aqui, inclusive eles mesmos, se eu entrar com esses valores aqui, eu vou conseguir ao final mostrar esse valor, que é isso que o programa quer. Então ele quer que eu faça um programa que permita somente a entrada entre 0 e 100. Se eu entrar com valores diferentes, por exemplo, se eu entrar com valor negativo, menor que 0, ou valores maior que 100, ou seja, valores fora dessa faixa aqui, ele vai continuar a repetição para mim. Ele só vai parar a repetição no momento que eu entrar com valor válido. Então, nesse tipo de situação, é mais comum a gente estar utilizando o bloco repeat until. Então, nesse exemplo, a gente já inicia com a estrutura repeat until e ele já vai entrar logo de começo. Então, ele vai logo de começo já pedir um valor para o usuário entrar, entre 0 a 100. Se eu entrar, por exemplo, aqui com valor menos 1, o que ele vai fazer? Ele vai verificar aqui, ó, menos 1 é maior ou igual a 0? Não, a condição é falsa. Então, se ela é falsa, olha só, a gente ainda tem um operador AND, que ele vai verificar a segunda parte dessa instrução. Então, ó, menos 1 é menor ou igual a 100? Ele é menor que 100, mas ó, observe bem, eu estou usando o operador AND. Se um dos lados do operador AND for falso, ele já retorna falso para mim. Então, aqui no começo, ó, menos 1 é maior ou igual a 100? É falso. Então, se ele é falso, a segunda parte do AND já é desconsiderada. Ele nem vai verificar, porque um lado já foi falso. E se a condição é falsa, ele repete para mim a instrução. Então, se eu entrei com menos 1 aqui,
que é um valor que não está na faixa entre 0 a 100, ele vai continuar repetindo para mim a operação até que eu entre com o valor válido. O valor válido, que nesse caso aqui seria um valor na faixa entre 0 a 100. Então, se novamente ele pedir para mim entrar com valor nessa faixa e eu entrar, por exemplo, com o valor 10, que está nessa faixa, então ele vai chegar aqui e vai verificar, ó, 10 é maior ou igual a 0? É, verdadeiro. Aí ele vai verificar, e 10 é menor ou igual a 100? É. Se é verdadeiro, ele vai parar a instrução do meu programa e ao final ele vai mostrar, ó, ele vai mostrar, uma vez parada a repetição, ele vai mostrar o valor que eu acabei de entrar, que foi 10. Então ele vai estar mostrando esse valor para mim na tela, que foi o valor válido.